profeta Abacuque, e eu gosto muito, irmãos, deste livro de Abacuque, porque aqui nós vamos falar de um profeta que viveu a nossa realidade, que nós estamos talvez vivendo nos dias de hoje. E o profeta Abacuque, ele vai dizer o seguinte, capítulo de número 3, verso de número 17 até o 19, que é o último versículo do livro, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele escreve isso para o cantor mor sobre os instrumentos de música. Irmãos, o livro do profeta Abacuque, nós vamos meditar um pouquinho nele aqui. Ele vai trazer um tema central que vai falar sobre o homem viver pela fé. E nós vamos entender que esse livro ele foi escrito cerca de 606 anos antes de Cristo. Ele foi escrito diretamente para o povo de Israel. Aqui existem algumas considerações, irmãos, e algumas referências que Abacuque faz para um cantor mor, para um levita, mas a direção é para todo o povo de Israel. Quando a gente para entender, nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 3 aqui hoje, nós vamos entender primeiro, no primeiro capítulo, a oração do profeta. Abacuque ora no capítulo 1, e a epígrafe do texto vai falar a intercessão do profeta. Para mim contextualizar aqui a mensagem para o teu coração, nós vamos entender que Israel estava vivendo dias amargos, dias de catástrofes. Israel viveu muitos altos e baixos com Deus, né, irmãos? A gente para analisar a história dos reis, a história dos juízes, a história em si da nação de Israel, das tribos. Nós vamos entender que Israel viveu um alto e baixo. Ora estava na presença de Deus, ora estava fazendo aquilo que Deus não se agradava. A Bíblia vai dizer que esse livro de Abacuque, ele retrata bem isso, porque Israel está vivendo um tempo em que a fome está tomando conta do povo. Aquele povo perdeu totalmente a diretriz. Os reis perderam o controle. Os príncipes não querem herdar o trono. O sacerdote, a Bíblia vai dizer que estão totalmente perdidos, como também os profetas estão corrompidos. Há uma grande violência nas ruas de Israel e de Jerusalém. A Bíblia diz que não só a violência, como também a corrupção política, social, moral, estava tomando conta de toda a nação. Homens corrompidos no poder, homens que não tinham nenhum tipo de temor a Deus, nenhuma consideração pelo próximo, nenhuma empatia. E nós vamos entender, lendo o texto, que o livro de Abacuque começa com uma oração que Abacuque vai fazer. E Abacuque começa orando, dizendo o seguinte: olha, o peso que viu o profeta Abacuque. O profeta sente o peso da situação de Israel. Ele sente, irmão, o clima que Israel está vivendo, um clímax que o povo está totalmente desanimado, desesperançado. Aquele povo não tem nenhuma perspectiva de melhora. Então eles abaixam a cabeça literalmente para a vida, e Abacuque sente esse peso. Abacuque sente que o povo não está bem. E a Bíblia vai dizer que ele começa a oração questionando a Deus. E olha como ele começa a oração no capítulo 1 e versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e o Senhor não salvarás.
Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? E por que há tanta destruição e violência que está diante de mim? Há também quem suscite contenda e o litígio, e por esta causa a lei se afrouxou, e a sentença do juiz nunca sai. Irmãos, ele começa a sua oração dizendo assim: a lei se afrouxou. Quando a gente fala de lei, vou falar como um bacharel em direito, para que os irmãos entendam um pouquinho. Lei são normas para paramentar, para conduzir uma sociedade. A lei nada mais é do que parâmetros para que homens possam se portar de uma forma coerente na sociedade, na família. Lei, se você parar um pouquinho para ver a lei do trânsito, para mim figurar aqui para você entender melhor, ela tem semáforos. O semáforo vai dizer quando você deve prosseguir, quando você deve parar, quando você deve ter atenção e quando você deve parar totalmente. Se você parar para analisar as placas que ditam a lei do trânsito, ela vai dizer: olha, dê preferência para quem vem da esquerda, dê preferência para quem entrou na rotatória, não faça ultrapassagem por esse lado, e assim vai. Imagina se a lei do trânsito se afrouxa. Imagina se arrancarem as placas e homens não tiveram uma lei basilar, uma lei que vai paramentar, que vai ditar as regras. A mesma coisa é a família. Existe uma lei natural que filho tem que respeitar pai. Na lei de Italião, por exemplo, existe uma lei, salvo engano, eu acho que era a lei 366, que dizia o seguinte: é uma lei chamada gerontrocracia, e esta lei fala que o mais novo tem que obedecer o mais velho. É uma lei, não deixa de ser uma lei. E nós temos essa lei moral dentro de nós. O filho, ele nasce com uma lei moral, sabendo que ele tem que respeitar a sua mãe, os seus avós, sabendo que tem que respeitar os mais velhos, sabendo que ele tem hora para falar, hora para se calar. O homem não pode viver uma anarquia. Ele tem uma lei para regrar a sua vida. Nós temos um senso natural que ditam essas regras, que nós não podemos responder os mais velhos, que nós não podemos roubar, que nós não podemos matar, que nós não podemos destruir. É lei. Agora, imagina uma nação que está vivendo com uma lei frouxa. Em outra tradução, uma lei folgada, com folgas. Imagina você, o povo sem parâmetro. Filho não respeita pai, não respeitam homens de Deus, não respeitam profetas. Tudo é pela violência, é o que o texto está dizendo. Havia litígio. E mais, aqui o profeta está orando e está dizendo: olha, o juiz se esqueceu de dar a sentença, não tem justiça. Então ele começa a dizer para Deus: Deus, até quando? Até quando a nossa nação vai viver de forma amarga? Porque os caldeus, eles estão nos amargando, os nossos inimigos estão nos afrontando. Israel não tem lei, Israel não tem rei, Israel não tem príncipe, Israel não há uma lei moral, uma lei cívica. E nós vamos entender que o povo, agora versículo 10, eles estavam escarnecendo dos reis, era a autoridade máxima. Os reis estavam sendo escarnecidos, e mais ainda, os príncipes estavam fazendo zombarias. Olha a situação deplorável que Israel está vivendo. E o pior é que quando o profeta chega, ele vai dizer o seguinte: até quando, Senhor? O Senhor está vendo esta situação e o Senhor não vai fazer nada. Até quando os caldeus vão reinar sobre nós?
a anarquia, a bagunça. E a Bíblia vai dizer que Deus resolve falar com ele. E Deus vai dizer para Abacuque algumas coisas aqui que eu quero que você entenda. A primeira coisa, irmãos, que Deus vai falar com Abacuque no capítulo 2, capítulo 1, a oração de Abacuque e o estado que Jerusalém e Israel está vivendo. Agora, no capítulo de número 2, aqui nós vamos entender o Senhor dizendo o seguinte: olha, espera um pouquinho, Abacuque, não foi eu que abandonei vocês, não foi eu que deixei vocês, foram eles que me abandonaram, foram eles que viraram as costas para mim. Abacuque, você está me perguntando até quando eu não farei nada, mas o problema não está comigo, Abacuque. O problema está nessa nação que só busca riqueza, prazeres pessoais, só buscam as coisas que podem preencherem momentaneamente o vosso coração. Então o problema não sou eu, o problema é eles, Abacuque. E Abacuque, ele começa a mudar a sua postura diante de Deus, porque ele começa a entender que o erro não está em Deus. E nós temos esta prerrogativa, essa escusa de sempre colocar as coisas ou nas costas de Deus ou nas costas do diabo. A gente espiritualiza tudo. Ah, tá assim porque Deus quer que esteja assim. Não. Ah, se eu pegar o corona é porque Deus quis e morreu e está tudo certo. Irmãos, não é assim. Jesus pede para nós fazermos a nossa parte, para nós vigiarmos. Quer ver uma coisa? Para toda ação de Deus, ou melhor, para toda reação de Deus, carece de uma iniciativa e uma ação nossa. Por exemplo, o Senhor disse para Josué: Josué, se tu me buscar, como Moisés, o teu líder, me buscou, eu estarei com você. Mas se tu me abandonar, Josué, eu também te abandonarei. Quem é que não se lembra de Deus dizendo em 1 Pedro, olha, chegai-vos a Deus e depois o Senhor chegará a vós. Ele disse mais: quem tem sede, venha. Eu não vou até você. Quem tem sede, venha, beba de graça da água da vida. Mas a iniciativa de vir não é minha, é sua. Ele disse para mim, para você, para todos os seres humanos, que nós precisamos nos esforçar. Existe uma lei, existe um rol taxativo de normas que se chama Bíblia, que nós deveremos cumprir. E em Deuteronômio capítulo 28 diz que aquele que cumpre, ele recebe as bênçãos de Deus, mas aquele que ignora, ele vai ter que conviver com as maldições. Então é isso que Deus está explicando para Abacuque. Abacuque, não foi eu que deixei a nação, foi eles que me deixaram, foi eles que viraram as costas para mim. E a Bíblia vai dizer que Deus começa a dizer para ele ainda mais: olha, eles quando precisam de algo, eles não me buscam, eles procuram os seus deuses, os seus meios. Eles estão sendo castigados, não é por minha causa, mas por causa do plantio deles. Porque tudo que o homem planta, eles vão ter que colher. E aqui nós vamos entender o seguinte, que Abacuque, ele muda a sua postura, ele muda o seu jeito de pensar. Porque quando Abacuque chega e vê a nação devastada, a primeira coisa que ele faz: até quando, Senhor? Tu vai ver vergonha e violência, vexação, a lei se afrouxando e o Senhor não vai fazer nada. Até quando o Senhor não vai tirar os caldeus da nossa terra, que o Senhor nos prometeu? Aí o Senhor começa a dizer para Abacuque: Abacuque, o erro não está em mim não, Abacuque. Eu continuo sendo Deus, eu continuo abençoando, eu continuo honrando. São eles que viraram as costas para mim. E a Bíblia vai dizer então que o capítulo 3, Abacuque começa a escrevê-lo com uma nova postura.
E ele já começa a orar. Olha a segunda oração de Abacuque, como é que mudou. A epígrafe diz, a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 1. A oração do profeta Abacuque em forma de canto. Irmãos, abre um parênteses. A primeira oração de Abacuque é questionamento. A segunda, quando ele entende que o erro está nele, ele assume a responsabilidade. No capítulo 3, ele já vai orar em forma de canto. E olha como que ele vai orar, cantando. Ele não vai questionar, ele vai adorar. E é isso que nós precisamos mudar na nossa postura. Porque tem muita gente questionando a Deus, mas anda frouxo com a lei. Não faz o que Deus ordena. Não cumpre o que Deus manda. Porque Deus ordena e a ordem tem que ser cumprida. A gente vai levando a Deus com folga, como diz o texto no original. Sabe o que é folga? De forma relaxada. A lei se afrouxando. E é por isso que a gente vive reclamando. Nada tá bom. Se tá sol, meu Deus, que calor é esse? Se tá frio, rapaz, mas que frio é esse? Se tá chovendo, nossa, essa chuva não vai passar não. Se tem dinheiro, meu Deus do céu, pessoa só chega perto de mim porque eu tenho dinheiro. Se não tem, olha, para mim falta tudo. Tudo reclama, tudo questiona. E o Senhor está dizendo, como disse para Abacuque, Abacuque, o erro não está em mim. Maria, João, Daniel, José, o erro não está em mim. Eu continuo assentado no meu trono, com o meu poder, querendo te abençoar. Mas é você que afrouxou. É você que anda folgado. É você que anda fazendo as coisas do teu jeito, com as suas verdades. E ele já começa mudando a sua postura. E hoje Deus está dizendo pela palavra, muda a sua postura. Deus está falando com alguém. E eu sinto quando Deus está falando com alguém. Muda a sua postura. Olha como é que ele vai orar. Senhor, ouvi a tua palavra. Versículo 2. E temi. Traz vida, ó Senhor, a tua obra em meio aos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que Deus está dizendo aqui, através de Abacuque? Abacuque está dizendo, Senhor, já ouvi, já entendi a tua palavra. Nós que afrouxamos no servir ao Senhor e na lei. Já entendi, Pai, agora eu estou cantando, e eu vou cantar e te adorar, porque eu ouvi a tua palavra e temi, e o meu pedido é, aviva a tua obra em meio aos anos. Traz vida para o moribundo. Avivar significa trazer de volta a vida. E Deus está falando com alguém, eu preciso trazer você de volta à vida. Eu preciso trazer você de volta à sua realidade. Depois está dizendo assim, Deus veio de Temã, no santo monte de Parã, a sua glória cobriu os céus. A terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor, Abacuque dizendo, era como a luz, como raios brilhantes que saía das suas mãos. E ali estava o seu esconderijo, e o esconderijo da sua força. Adiante dele estava a peste, raios de fogo sob os seus pés. Ele parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos começaram a se encurvar. O andar eterno é seu. Eu vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Mediã, que estava tremendo diante do Senhor. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Foi descoberto o teu arco,
Olha o que está dizendo aqui o versículo de número 17 em diante. Abacuque vai reclamar no capítulo 1 e vai dizer: Deus, está faltando tudo. O povo está passando fome, o povo está passando necessidade. O Senhor diz no capítulo 2 para Abacuque: Abacuque, o erro não está em mim, o erro está neles que afrouxou com a lei e que deixaram os meus caminhos. No capítulo 3, Abacuque vai orar de uma forma diferente, muda a postura, e olha o que ele vai dizer no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das manadas ou da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam mais vacas. Todavia, significa a vida inteira me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. Aí ele vai concluir dizendo no versículo 19: Jeová, o Senhor, é a minha força. O que você precisa entender com essa palavra? Que Deus nunca erra. Deus não errou com você. É você que muitas vezes afrouxa a lei. No texto original, folga, deixa folgas no servir a Deus. Ora quando dá, jejua o dia que dá vontade, busca Deus quando dá na telha, vem para a igreja quando quer, do jeito que quer, serve a Deus com as suas verdades absolutas. A gente vai usando desculpas no decorrer da vida. E esses dias até conversei com um amigo meu, um jovem, está muito triste. Ele perdeu o pai dele e por perder o pai, ele está que nem Abacuque questionando a Deus. Por que Deus deixou? Eu orei, eu pedi para Deus, por que Deus não curou? Por que Deus não fez alguma coisa? E eu respondi assim para ele: rapaz, eu orei muito pelo meu pai, que aos 55 anos de idade foi embora com uma pneumonia. Uma pneumonia levou meu pai com 55 anos de idade. E eu disse para esse jovem, eu fiquei com muitos questionamentos no meu coração, mas ao invés de eu questionar a Deus, até no velório do meu pai eu peguei uma Bíblia e trouxe uma palavra para confortar o coração dos meus familiares. Eu disse para esse jovem, no enterro de meu pai, no velório de meu pai, eu ministrei a palavra de Deus. Cantamos, fizemos um culto fúnebre, adoramos a Deus. Eu nunca ousei, como Abacuque, questionar a Deus e dizer: Deus, até quando? Por que não? Eu fui logo para o capítulo 3. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja fruto na figueira, na romeira, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, ainda, Senhor amado, que as coisas deem erradas e eu não entenda, quem sou eu para te questionar? Porque no capítulo 2, olha o que Abacuque está dizendo: Senhor, na tua frente vai a peste, na tua frente vai a glória, na tua frente vai a tua majestade. Abacuque vai dizer: Senhor, quando tu fala, a terra treme, o teu hálito balança as nações. Quem não se lembra de Jó quando foi questionar a Deus e dizer: Deus, eu sou justo, por que eu estou passando por isso? E foi tentando ficar em pé de igualdade com Deus. E Deus fez uma única pergunta para Jó:
Jó questionando: Deus, por quê, pai? Me explica por que eu estou passando por tudo isso. E Jó tinha perdido 10 filhos, fazenda, gado, respeito, esposa, prestígio. Sabe o que Deus respondeu para Jó? Jó, aonde você estava quando eu coloquei os alicerces e a fundação da terra? Jó, quem é que desce para fazer o parto da jumenta em cima dos montes, quando o seu filhote atravessa no seu ventre e ninguém pode arrancá-la de lá? Quem é que desce lá para fazer o parto dessas jumentas, Jó? Jó, quem é você, Jó, para me questionar? E eu aprendi uma lição, que melhor do que questionar é cantar, é adorar, é bendizer a Deus, ainda que não haja fruto, ainda que não haja vacas, ainda que a situação é adversa, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja oliveira, figueira, romeira. O Senhor está dizendo: canta, me adora, tome uma postura de servo de Deus e larga a frouxidão em servir a Deus. É isso que Deus quer falar com o teu coração. Nós vamos encerrar mais uma live. E essa live aqui eu quero encerrar com esse hino. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E esse hino eu tenho escutado muito, muito, muito ele. Mas muito mesmo. E eu quero que você escuta a letra desse hino. Coloca nos comentários: todavia me alegrarei. Joga coração pra cima aí. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo. O Senhor Jeová é a minha força. Guarda essa palavra no teu coração. Te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Não serve a Deus de forma frouxa, não. O erro não está em Deus. O erro está em você. O erro está em mim. Vamos agarrar, vamos firmar com as coisas de Deus. Esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Escute! Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, glória! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore,
que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Recebe essa palavra. Deus mandou te falar que tudo vai passar. 12h20. Rádio ADCBA. Você está na Rádio ADCBA, da Igreja Assembleia de Deus, Onde CBA. você estiver aí, levante as suas mãos e sinta essa presença. Meus irmãos, é muito sério o que eu vou te falar aqui. O erro não está em Deus. Abacuque até pensou: Senhor, até quando o Senhor vai permitir? E o Senhor disse para Abacuque: não é eu que estou permitindo, não. É vocês que afrouxaram a lei. Afrouxar a lei é a gente andar folgado, com folgas. E tem muita gente servindo a Deus com folgas. Vem um domingo, só o outro domingo, não frequenta mais igreja, não tem mais fidelidade a Deus em nenhum quesito, faz do jeito que dá. Deus continua sendo Deus. Quem vai sofrer é você. Quem vai passar pela dificuldade não é Deus não, irmão, é você. Não adianta vir para o culto domingo e falar Pai Nosso no domingo e viver o resto da semana como órfão. O Senhor está querendo que a gente se apegue à lei. Aqui está a lei. Tudo que Deus quer que você faça está aqui dentro. Hoje tem culto, eu te aguardo aqui às 19 horas. Não seja frouxo não, porque a Bíblia diz que aquele que se mostrar frouxo no dia da angústia, a força dele será pequena. Eu não estou falando história da carochinha, eu estou falando Bíblia. O erro não está em Deus. O erro está em você que afrouxou. Não afrouxa não. Vamos em frente. Todavia me alegrarei, porque a minha força é o Senhor Jeová. Deus, toma, Senhor, a cada ouvinte nas tuas mãos, do menor ao maior, do maior ao menor. Toma, Senhor, aqueles que estão enfrentando a Covid, os familiares. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Pai, o Júnior Macalé, Pedro Tussi. Meu Deus, toma, Senhor amado, em nome de Jesus, o Tonhão também. Tem tanta gente, Pai, lutando pela vida, e eu sei que o Senhor é poderoso. Continua guardando, Senhor, nos livrando deste terrível vírus, Pai. Continua libertando o teu povo, abençoando, Senhor, os casamentos, a vida material, espiritual, sentimental, mas sobretudo, Pai, nos dá firmeza em te servir. Não quero te servir de forma frouxa, Pai. Tem que ser em espírito, tem que ser em verdade e tem que ser, Senhor amado, de uma forma verdadeira. Esse é o meu pedido e oração, em nome de Jesus. Amém. A tua presença, ela tira de baixo e coloca em cima. A presença, ela pega o Fica com Deus, até amanhã. Amanhã nós estamos de volta às 11 horas da manhã. Deus abençoe todos vocês, que Deus alcance e abençoe a tua casa e o teu lar. Em nome de Jesus, estamos juntos. Assembleia de Deus.